A reforma na casa de praia do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada em Angra dos Reis, teve a participação do empresário Renato de Araújo Corrêa, que, por meio de sua empresa, venceu licitações milionárias de quase 17 milhões de reais do governo do estado do Rio de Janeiro, comandado pelo bolsonarista Cláudio Castro. As informações são do Metrópolis. Segundo depoimentos de vizinhos da casa de praia de Bolsonaro, Renato de Araújo Corrêa era uma espécie de coordenador das obras realizadas na propriedade do ex-presidente. De acordo com os relatos, o empresário foi visto no local semanalmente no final de 2023 e atuava como se fosse o chefe dos trabalhadores da obra. Ao Metrópolis, o empresário Renato de Araújo Corrêa negou que tenha sido o responsável pela obra na casa de Bolsonaro. Segundo o empreiteiro, foi uma empresa terceirizada e que o ex-presidente pagou a suposta firma, e que possui todas as notas fiscais para comprovar. Quando questionado sobre o nome da empreiteira responsável pela obra, o empresário declarou que não se lembra, pois a empresa tem um nome um pouco complicado. Porém, Corrêa revelou ao Metrópolis que usou seus funcionários para finalizar a reforma, mas não explicou se esse serviço foi feito pela empresa titular da obra. Ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que tem todas as notas fiscais da reforma e que tudo foi pago do bolso dele. Durante o Carnaval de 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou de maneira criativa o cartão corporativo da presidência. Durante sua folga, segundo informações da coluna de Guilherme Amado no Metrópolis, o ex-mandatário chegou a alugar uma câmara hiperbárica para possíveis salvamentos em mergulhos durante sua agenda privada. A viagem de Bolsonaro ocorreu de 13 a 18 de fevereiro daquele ano, em São Francisco do Sul, onde participou de aglomerações, mesmo com o cancelamento das festas devido à pandemia. Notas fiscais revelaram que foram utilizados recursos dos cartões corporativos para alugar a câmara nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021. O equipamento médico, que custou R$ 5.000, melhora a circulação sanguínea e é usado para tratamentos diversos, como lesões e doenças circulatórias. A comitiva de Bolsonaro incluía familiares, como a filha Laura e o filho Eduardo com sua esposa e filha, além de assessores e o deputado Hélio Lopes. Ontem, segunda-feira, dia 4, Jorge Rodrigo Araújo Messias, o atual advogado-geral da União no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, compartilhou em sua conta do X antigo Twitter que peticionou em uma ação civil pública do Ministério Público Federal contra a Jovem Pan. O motivo da ação judicial é a intolerância aos ataques à democracia perpetrados pela emissora, que levaram o MPF a investigar o comportamento da concessionária de radiodifusão. Informo que a petição protocolada hoje, no final da tarde, nos autos da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, contra a Rádio Pan-Americana S.A. e outros autos na Sexta Vara Civil da Seção Judiciária de São Paulo, cuida de manifestação preliminar, condizente com o prazo judicial de 72 horas fixado pelo juízo. Ela é, por isso, carente de maiores considerações técnicas, que transcendem as informações já prestadas por algumas pastas ministeriais. Não é acertada, portanto, a conclusão de que a União estaria a defender os atos praticados pela primeira ré da ação judicial, em referência. Bem por isso, desde o primeiro momento, a Advocacia Geral da União se engajou no processo de negociação com o Ministério Público Federal, fato reconhecido pelo próprio órgão ministerial. O jornal Estado de São Paulo atacou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em editorial publicado nesta segunda-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes foi duro e claro ao comentar o discurso que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez durante a manifestação de 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Estadão, Gilmar Mendes disse que as declarações de Bolsonaro parecem uma confissão de culpa, em relação à chamada minuta do golpe, e foi além. Acha que o ex-presidente saiu de uma situação de possível autor intelectual para pretenso autor material da tentativa de golpe de Estado, escreveu o editorialista. Ao fazer comentários sobre a confissão de culpa de Bolsonaro, Gilmar antecipa eventual voto sobre o ex-presidente, e mostra como estão arraigados alguns maus hábitos de ministros do STF.
Acrescentou: recentemente o ex-presidente chegou a pedir anistia a Lula, que disse que ele precisa passar por um julgamento justo e depois a justiça é quem decidirá seu futuro. O ministro Camilo Santana encontrou uma sala secreta no prédio do Ministério da Educação, que seria usada pela chamada ABIN paralela, estrutura comandada pelo ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, para monitorar supostos adversários e inimigos de Jair Bolsonaro. Segundo informações de Igor Gadelha, no site Metrópolis, a sala secreta está localizada ao lado do gabinete do ministro, no 8º andar do prédio do MEC. O local, que foi descoberto logo que Santana assumiu o cargo, em janeiro de 2023, abrigava funcionários do sistema de arapongagem, que foi criado por Ramagem e Carlos Bolsonaro. Investigação da Polícia Federal mostra que, além do software espião israelense First Mile, a ABIN paralela usava microfones direcionais, câmeras escondidas, malwares, softwares que invadem computadores e até drones para levantar informações para o ex-presidente. Um dos drones teria sido usado para sobrevoar a casa do ministro da Educação, quando ele ainda era governador do Ceará. O servidor da ABIN que relatou o caso disse que a ordem partiu do próprio Ramagem. Em um dos casos relatados em depoimento à PF, um servidor da ABIN relatou investigação sobre um encontro do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, o dirigente do União Brasil Antônio Rueda, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O Exército Brasileiro emitiu autorizações para caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, a indivíduos condenados por crimes graves, incluindo tráfico de drogas e homicídio, durante o governo Bolsonaro. De acordo com um relatório confidencial do Tribunal de Contas da União, entre 2019 e 2022, mais de 5.000 pessoas em situação penal conseguiram obter, renovar ou manter os certificados de registro para possuir armas de fogo. Dessas, mais de 1.500 estavam em processo de execução penal quando solicitaram as autorizações, segundo reportagem do Estado de São Paulo desta segunda-feira. Além disso, o Exército concedeu licenças para mais de 2.600 pessoas que estavam foragidas da Justiça, com mandados de prisão em aberto, para possuírem armamento. O relatório do TCU apontou que essa concessão a indivíduos inidôneos representa um sério risco à segurança pública, violando os critérios estabelecidos pela Lei 10.826 de 2003, também conhecida como Estatuto do Desarmamento. O documento ressalta a contradição entre as políticas de flexibilização do acesso a armas promovidas pelo governo Bolsonaro e a necessidade de garantir a segurança da população. A falta de um sistema unificado e eficiente de verificação de antecedentes criminais contribuiu para essa situação preocupante, conforme indicado pelo relatório do TCU. Em entrevista bombástica ao programa Fórum 11h30 desta segunda-feira, 4, o advogado Roberto Bertoldo revelou que uma ex-deputada disse que teria provas de que Carlos Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Marielle Franco. Ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes. Eu falava: você tem provas? Ela falou: tenho. Mas quais são as provas? Ela falou: quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Disse: me traz para eu ver até que ponto essas provas têm consistência, e ela me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia: foi o Carlos, foi o Carlos, foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também: o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe, continuou o advogado. O Moro era ministro da Justiça à época. Eu falei: por que você não vai conversar? Você é amiga dele, afirma. Ela voltou no dia seguinte na minha casa. O que o Moro falou? Ela falou: não vou falar mais nada, porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém, teria dito a parlamentar. Segundo a Fórum, a tal parlamentar é ex-deputada federal e jornalista Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann, Sérgio Moro e Carlos Bolsonaro foram contatados pela Fórum para dar um posicionamento sobre o caso, mas não responderam nosso contato. Já o general Santos Cruz respondeu à reportagem afirmando que o relato é totalmente dissociado da realidade e totalmente